Olá, pessoal. Meu nome é Leandro Nascimento de Santana Pena. Essa é a aula de regência do curso desse setor em matemática, da componente curricular Estágio Supervisionado 3, com os docentes Ana Paula e Alexandre Lopo, e a professora supervisora Sueli dos Prazeres. Nesta aula, vamos falar sobre o gráfico da função cosseno, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no GeoGebra como é que se comporta a função cosseno. Bom, nós temos aqui a função cosseno e algumas definições. Definição 1. Considere o número real x e p sua imagem no ciclo. Denominamos cosseno de x, dizemos cosseno de x a abscissa OK do ponto P. Movimente o controle deslizante x para ver as diferentes posições do ponto P. Então, aqui quando a gente movimenta o controle deslizante x, a gente vê as diferentes posições do ponto P. O ponto P aqui está se movendo entre os quadrantes. Aqui, inicialmente, ele vai no primeiro quadrante, depois passa para o segundo quadrante, terceiro quadrante e, por fim, no quarto quadrante. Certo? A definição cosseno é dada por f de r em r, tal que x em função de f de x igual a cosseno de x. Na construção seguinte, é possível ver um ciclo trigonométrico e o gráfico da função f de x igual a cosseno de x. Pode-se variar o controle deslizante x, que é menos 6,28 radianos, menor que x, menor que 6,28 radianos, ou menos 2π é menor que x, que é menor que 2π. E observar o gráfico sendo gerado. Vamos observar aqui como se comporta neste caso. Aqui a gente tem, começando daqui, primeiro quadrante, decrescente, segundo quadrante decrescente, terceiro quadrante crescente, e no quarto quadrante crescente também. Então, a gente tem o comportamento da função cosseno, como a gente pode ver, é uma função cíclica, periódica, que vai se repetindo ao longo do gráfico, certo? Tarefa 3. Reflexão. Observe que o ponto P tem abscissa igual à medida do ângulo do ciclo trigonométrico e ordenada igual ao cosseno desse ângulo. Movimente o controle deslizante x e observe o gráfico da função cosseno sendo gerado. Qual o valor máximo que a função assume? Bom, a gente tem aqui o controle deslizante x e, movimentando aqui, a gente observa os valores máximo e mínimo da função. O valor máximo que ela assume é esse valor aqui, ó. É o valor que equivale a 1. Então, é o valor máximo que a função vai assumir, certo? A gente vê aqui, nesse ponto, que é 1. Aqui, novamente, se repetir o valor também é 1. Então, o valor máximo que a função pode assumir é igual a 1. Movimente o controle deslizante x e observe o gráfico da função cosseno sendo gerado. Qual o valor mínimo que a função assume? Vamos observar aqui, controle deslizante x, valor máximo 1, e o valor mínimo é esse valor aqui, que equivale ao valor de menos 1. Então, a gente tem aqui a função valor máximo 1, novamente, o valor mínimo aqui equivale a menos 1. Então, o valor mínimo que a função vai assumir, cosseno, no gráfico vai ser o valor de menos 1. Tarefa 5. Qual o conjunto de imagens da função f de x igual a cosseno de x? Bom, vamos observar aqui qual é a imagem da função cosseno. A imagem vai ser justamente o valor mínimo, que é o menos 1,
e o valor máximo, que é justamente 1. Então, a imagem da função 1 cosseno equivale a menos 1 e 1, certo? F de x igual a cosseno de x. Tarefa 6, reflexão 4. Considere 0 radianos menor que x, menor que 6,28 radianos, ou 0 menor que x, menor que 2π. Qual é o intervalo em que a função ela é positiva? Bom, para ser positiva, o que acontece? Se a gente observar aqui, no movimento do gráfico, quando ela será positiva? Em quais quadrantes? Aqui, se a gente observar, no primeiro quadrante ela está sendo positiva, no segundo é negativa, no terceiro também é negativa, e no quarto ela volta a ser positiva, está aqui em cima. Então, o primeiro quadrante está aqui na parte superior, ela está sendo positiva, e no quarto quadrante também ela está sendo positiva. Então, tarefa 6, letra C. No primeiro quadrante, equivalendo a 0, no quarto quadrante, equivalendo a π sobre 2, certo? Tarefa 7. Considere 0 radianos menor que x, menor que 6,28 radianos, ou 0 menor que x, menor que 2π. Qual é o intervalo em que a função ela é negativa? Bom, ela será negativa justamente nos outros dois quadrantes que a gente não falou aqui. Será no segundo e no terceiro quadrante. Então, aqui a gente vem, observa aqui, primeiro quadrante positiva, segundo negativa e terceiro também, ela ainda continua aqui na parte inferior do gráfico, sendo assim, portanto, negativa. Então, no segundo e no terceiro quadrante. No segundo quadrante, equivalente a π sobre 2 e π, e no terceiro quadrante, equivalente a π e 3π sobre 2. Ok? Tarefa 8, reflexão 6. Considere 0 radianos menor que x menor que 6,28 radianos, ou 0 menor que x menor que 2π. Qual é o intervalo em que a função ela é crescente? Bom, para ser crescente, a gente vai observar aqui justamente o gráfico da função. Aonde é que ela cresce? Em qual momento ela cresce? Aqui no primeiro quadrante ela está decrescendo, no segundo está decrescendo, no terceiro ela está crescendo e no quarto também ela está crescendo. Então será justamente no terceiro e no quarto quadrante. No terceiro equivalente a π e 3π sobre 2 e no quarto equivalente a 3π sobre 2 e 2π. Então são esses dois quadrantes em que a função ela cresce, ela está sendo crescente. Considerando 0 radianos menor que x, tarefa 9, menor que 6,28 radianos, ou 0 menor que x, menor que 2π. Qual é o intervalo em que a função ela decresce? Bom, se ela foi crescente no terceiro e no quarto, ela vai ser decrescente justamente no primeiro e no segundo quadrante. Vamos observar aqui no gráfico. A gente tem aqui a função. No primeiro quadrante, ela está decrescendo. Aqui a gente observa esse movimento. E no segundo também, ela está decrescendo. Então, ela decresce no primeiro e no segundo quadrante. No primeiro, equivalente a 0 e π sobre 2. E no segundo, equivalente a π sobre 2 e π. Ok? E a última reflexão, tarefa 10. Observe o gráfico da função cosseno. Em qual dos seguintes intervalos não é possível ver parte do gráfico se repetindo? Bom, se a gente observar aqui, em que momento parte do gráfico não se repete, é justamente nos pontos 0 e 2π e menos 2π e 0. São esses dois momentos também em que a função não repete os seus valores, certo? No 0, menos 2π e no 2π e no 0, ok? Bom, voltando aqui, a gente tem a função cosseno e sua definição. Dado um número real x, seja P sua imagem no ciclo, denominamos cosseno de x, indicamos cosseno de x abscissa OP2, do ponto P em relação ao sistema UOV. Denominamos função cosseno a função f de R em R, ou seja, dos reais, que associa cada real x a real
OP2 igual a cosseno de x. Isto é, f de x igual a cosseno de x. Então, a gente tem aqui os números reais sendo representados e essa abscissa aqui, OP2, justamente aqui sendo representada. Algumas propriedades. As propriedades das razões trigonométricas cosseno. Se x é do primeiro ou do quarto quadrante, então cosseno de x será positivo. Se x é do segundo e do quarto e do terceiro quadrante, então cosseno de x será negativo. Se x percorre o primeiro ou o segundo quadrante, então cosseno de x é decrescente. E se x percorre o terceiro ou o quarto quadrante, então cosseno de x é crescente. São também válidas para a função cosseno, certo? Além dessas, temos também para a função cosseno algumas outras propriedades. Quais são? Primeira, a imagem da função cosseno é o intervalo de -1 a 1, isto é, -1 menor ou igual a cosseno de x, que é menor ou igual a 1 para todo x real. A função cosseno também é periódica e o seu período ele equivale a 2π, certo? Então, a imagem da função cosseno é de -1 a 1 e o período da função cosseno é igual ao da função seno, que é 2π, certo? Aqui nós temos a representação do gráfico da função cosseno. Fazendo um diagrama com x em abscissas e o cosseno de x em ordenadas, podemos construir o seguinte gráfico, denominamos cossenoide, que nos indica como varia a função f de x cosseno de x. Então, nós temos aqui os valores sendo representados, né? Aqui representa 30, 45 e 60, respectivamente. A gente pode fazer aqui 180 dividido por 6, que dá 30, 180 dividido por 4, que dá 45, e 180, que equivale a π, dividido por 3, dá 60. Aqui é 90, e assim sucessivamente. Vai sendo representado esses valores aqui no gráfico. Aqui nós temos também algumas representações de x e do y, que é o cosseno de x. Quando for 0, x, o cosseno de x equivale a 1, que é esse ponto aqui, certo? Esse ponto aqui. Quando for π sobre 6, equivale a raiz de 3 sobre 2, que é esse ponto aqui. Quando for π sobre 4, equivale a raiz de 2 sobre 2. Quando for π sobre 3, equivale a meio. Quando for π sobre 2, equivale a 0. Quando for π, equivale a -1, que é esse ponto aqui. Quando for 3π sobre 2, que é esse ponto aqui, equivale a 0. E quando for 2π, que é esse ponto aqui, equivale a 1. Então, a gente tem essa representação do cosseno de x sendo representado de acordo com a sua imagem. Aqui estão as nossas referências e até a próxima aula.